Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou falar aqui sobre um assunto muito importante, tanto para você como para mim. É importante porque é um assunto que vai fazer cada um de nós refletirmos sobre aquilo que temos praticado. Porque cada pessoa que está viva hoje no século XXI, ela está envolvida ou mesmo praticando alguma coisa errada. Isso pode ser feito através do nosso pensamento, daquilo que falamos, daquilo que praticamos. Então, tem sempre uma coisa, tem sempre uma pessoa fazendo alguma coisa errada nesse sentido. E devemos permanecer com isso? Não. Por quê? Nós devemos parar de cometer esses erros que nos prejudicam, que nos atrapalham a nossa vida, complicam. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. É preciso, é necessário cortar esse mal pela raiz, para que ele nunca mais possa crescer e nos levar a continuar nesse vício, desse erro. Porque muitos desses erros já se tornaram vícios na vida de muitas pessoas, incontrolável. E isso não pode continuar sendo alimentado. Precisa acontecer a morte desse vício, o abandono para sempre desse vício. Esse vício nesses erros tem que deixar de acontecer. Porque nós não podemos ser cúmplices dos nossos próprios erros e nem de outros também, que outras pessoas cometem. Não podemos ser coniventes com essa situação. Não podemos compactuar com isso. Porque se alguém está compactuando com isso, ela está apenas estimulando que o erro continue a prejudicar não apenas a ela mesma, mas a outras pessoas também. Então, nós não devemos fazer isso mais. Nós somos pessoas conscientes, temos um raciocínio lógico, preciso, determinado, temos uma inteligência, uma prudência, uma sensatez para podermos nos corrigir dos erros que nos atrapalham. Atrapalham a nossa vida, a nossa família, a sociedade de modo geral. E se olharmos para o mundo como está hoje, vamos ver claramente que o mundo está sofrendo as consequências dos erros que praticamos. Então, não podemos continuar com isso. Não podemos deixar que isso continue prejudicando vidas, fazendo pessoas morrerem, fazendo pessoas terem problemas psíquicos, psicológicos, problemas sociais, enfim. Porque todo erro provém, ou melhor, toda má consequência provém dos erros que praticamos. Por exemplo, quando se diz o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, esse é um erro que muitos estão cometendo hoje. Porque muitas pessoas hoje estão na condição de ter amor pelo dinheiro. E isso é a raiz de todos os males que existem no mundo. Podemos continuar com isso? Não. É preciso acabar com isso de forma definitiva. É preciso acabar com esse amor do dinheiro. Então, é necessário corrigir esse erro, sim. Nós podemos nos purificar desses erros, retornando à sensatez, retornando à prudência, agindo com inteligência, para podermos resolver todo e qualquer erro que possa existir na sua vida e na minha vida. Tem que ser assim. Nós temos que agir dessa forma. Se quisermos viver uma vida saudável, uma vida de forma que possamos viver com toda piedade e respeito, uma vida justa, sensata e piedosa, é necessário corrigir os erros. Mas para que isso aconteça, de fato e verdade, nós temos que cair em si, cair na real e reconhecer onde erramos, para podermos deixar de praticar esses erros e começarmos a acertar, começarmos a praticar coisas que vão nos fazer acertar e progredir em acertar cada vez mais. Porque quando
progredirmos em acertar e vamos nos aperfeiçoar. Vamos ser pessoas cada vez melhores. Então, esse tem que ser o estímulo, o encorajamento, o incentivo para mim e para você. Temos que nos apegar a isso com firmeza. Temos que fazer isso com diligência cada vez maior. Temos que nos dedicar a isso, nos esforçar para que isso aconteça. Porque não podemos deixar o erro nos atrapalhar em tempo algum. Então, é necessário que possamos entender essa questão. É preciso ter esse entendimento. E esse entendimento tem que ser colocado em prática a favor de que nós mesmos possamos acertar e assim nunca mais errar. Porque o erro só atrapalha, só prejudica, só engana, só destrói as vidas. Por exemplo, quando alguém se vicia em drogas, ele está cometendo um erro. Porque as drogas só destroem a vida das pessoas. É só isso que elas fazem. As drogas não beneficiam ninguém em nada. Não traz saúde para ninguém. Não traz o aumento da prudência ou da sabedoria em ninguém. Pelo contrário, só destrói a vida das pessoas. Veja como está o mundo hoje por causa das drogas, desse erro maldito que afeta milhões e milhões de pessoas no mundo. Então, o problema do erro é esse. Tem sempre alguém que fica praticando erros dos mais variados possíveis. E isso aumenta cada vez mais. Vai se agravando esse erro. Vai prejudicando mais e mais pessoas. E é isso que nós devemos evitar. Não podemos aceitar isso mais. A humanidade não pode viver dessa forma. Não pode viver se auto-prejudicando, se autodestruindo, se automatando cada vez mais. Esses erros são coisas nocivas, que não beneficiam ninguém. O que beneficia alguém, o que traz bons resultados para alguém, o que leva as pessoas a terem vidas saudáveis é o acerto. Então, é preciso deixar o erro. Não podemos nos deixar se vencer pelos erros. Pelo contrário, temos que combatê-lo, temos que derrotá-lo, temos que vencê-lo com o bem. O bem é algo certo para as nossas vidas. É algo que vai impedir que nós possamos continuar praticando erros. Temos que nos conscientizar disso. É hora de fazer isso. Então, a humanidade tem que entender essa questão. Por isso, eu vou ler aqui um texto que fala sobre essa questão. Esse texto está aqui no livro de Jó. Está escrito assim: ensinai-me, e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Então, Jó está pedindo ao Deus vivo verdadeiro para que Deus pudesse o ensiná-lo. E quando Deus o ensinasse, ele se calaria, ele ouviria o ensinamento. Esse ensinamento iria trazer bons resultados para a vida de Jó. Ele iria se enriquecer desse ensinamento, ele iria praticar, ele iria se desenvolver, ele iria acertar, porque o ensinamento que ele está pedindo para que Deus o ensinasse iria levar ele a viver assim, de fato e verdade, na prática. Então, é isso que as pessoas têm que fazer hoje, pedir a Deus para que Deus possa lhes ensinar boa doutrina, doutrina do bom proceder, doutrina de prudência, doutrina que vai fazer a pessoa ser sábia, doutrina que vai ensinar a pessoa a praticar as coisas certas e aprovadas por Deus. Não o que está aí hoje, onde milhares e milhões de pessoas praticam coisas erradas deliberadamente. E se elas praticam essas coisas erradas deliberadamente, elas estão errando e sofrendo as consequências de punições dos seus próprios erros. Não podemos agir assim. Não é conveniente
para você, que é um ser humano consciente, como eu sou também, agirmos dessa forma. Então, é necessário endireitar. Ainda há tempo de acertar. Ainda há tempo de acontecer perfeição na sua vida, através do fato de você praticar o que é certo e não o que é errado. Não se envolva com o erro, não se deixe envolver e se enredar pelos erros. Fuja deles, escape, saia fora. É hora de você repelir isso da sua vida. É hora de você ter ojeriza, nojo, vergonha dos erros. Porque você não pode viver assim. Aí o texto continua dizendo: dai-me a entender em que tenho errado. Peça a Deus, assim como já fez, para que Deus possa te fazer entender em que você tem errado. E quando Deus fizer você entender o que é errado, que essa compreensão te leve a deixar o que é errado, para você nunca mais praticar o que é errado. Abandonar esses erros, que eles não possam mais afetar a sua vida em tempo algum, te prejudicando. É isso que você tem que entender. Então ele diz aqui: dai-me a entender em que tenho errado. Será que Deus tem feito isso hoje? Com certeza. Deus pode fazer isso com você, comigo, com qualquer pessoa que queira mesmo que Deus lhe dê a entender o que a pessoa tem feito de errado. Ele vai esclarecer isso. E quando a pessoa entender o que ela tem feito de errado, ela não pode insistir na teimosia desse erro. Ela tem que deixar, ela tem que se purificar desse erro. É isso que a humanidade tem que fazer. A humanidade não pode ficar nessa teimosia, não pode ter um coração duro como diamante, não pode ser, a humanidade não pode ser facciosa ao ponto de não querer ouvir exortações para deixar o erro. Porque tem muitas pessoas que são exortadas a deixar os erros, mas elas não dão ouvidos àquelas pessoas que estão os admoestando dessa forma. Ela não quer fazer isso. Ela insiste no erro. Às vezes o erro já é algo tão comum na vida da pessoa que cauterizou a mente daquela pessoa e ela continua de forma imprudente praticando esses erros deliberadamente cada vez mais. Não é esse o procedimento do sábio, do prudente, de uma pessoa consciente. Então, eu estou aqui tentando estimular, encorajar, incentivar você a que você caia em si, caia na real. Porque quando você cair na real, você vai entender que qualquer erro é errado. E se é errado, não pode ser praticado por você em tempo algum, nem por ninguém. Essa é a consciência que nós devemos ter diante do erro. Nós devemos nos conscientizar do erro, para nos acautelarmos, nos prevenirmos, nos resguardarmos dele para sempre. Porque não podemos ser influenciados pelo erro de muitas pessoas que hoje são insubordinadas. São pessoas incorrigíveis. São pessoas que não querem ouvir ninguém tentando as repreender para que elas deixem o erro. Elas não aceitam mais isso. E por não aceitarem isso, continuam no erro. E esses erros nas quais elas continuam vão se agravando na vida delas por várias e várias consequências trazidas pelo erro. Então, às vezes as pessoas elas recebem em si mesmas a merecida punição do seu erro. Mas, para você e para mim, nós temos que receber em nossas vidas as boas consequências de estarmos praticando não o que é errado, mas sim o que é certo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então eu espero que você que está ouvindo, possa entender isso. É necessário entender isso. Jó pediu isso a Deus
Chegou a hora de pedirmos a Deus hoje, no século XXI, existem muitas pessoas que precisam pedir a mesma coisa que Jó fez. A humanidade hoje, no século XXI, tem que fazer também. A humanidade tem que pedir a Deus para que Deus possa dar a entender a cada um em que as pessoas têm errado hoje, para assim poder acertar. Então, essa é a mensagem de hoje que eu deixo para todas as pessoas. Mensagem séria e importante, para que assim possamos viver uma vida com justiça, com piedade, com amor, com pessoas que queiram acertar. Porque só acertando é que iremos progredir cada vez mais em tudo aquilo que agrada a Deus, em tudo aquilo que Ele aprova. Esse tem que ser o nosso objetivo. Então, esse é o intuito dessa mensagem. Receba essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém.